Brasileiro é encontrado morto com um tiro na frente de sua casa, na Geórgia. Patrulha rodoviária da Flórida é orientada a checar status migratório das pessoas abordadas no trânsito. Em Nevada, residentes permanentes correm em busca de naturalização diante de políticas de Trump. Nas universidades, já há queda de registro no número de estudantes internacionais. E um dia após o tarifaço global, o dólar entra em queda e estudo estima de quanto será o aumento de gastos no bolso de quem vive por aqui. Olá, boa noite. Boa noite. A nossa comunidade na Geórgia está de luto. Um brasileiro foi encontrado morto com um tiro na frente da casa dele. A polícia abriu uma investigação para descobrir o que aconteceu. E entre as hipóteses estão assassinato ou suicídio. A polícia foi acionada pelos moradores deste bairro tranquilo do condado de Rockdale, que encontraram o corpo do homem morto com um tiro no jardim de uma casa. Esta mulher disse ao jornal local Eleven Alive que ficou chocada com a notícia, porque a região é calma e tem baixo índice de violência. Oh my gosh, and so, I don't know, this don't happen here, you know? O homem foi identificado como Douglas Machado Coca, um brasileiro que residia sozinho em Atlanta, sem família. As autoridades abriram uma investigação para determinar se foi um crime ou um suicídio. Durante horas, eles ficaram no local recolhendo provas e pistas. Ainda não foi revelado nenhum detalhe do caso, mas os investigadores pediram ajuda à comunidade local com informações e vídeos. Amigos de Douglas criaram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para realizar o traslado do corpo de volta ao Brasil. Quem quiser ajudar, basta digitar na internet o nome dele, Douglas Machado Coca, para encontrar a página. A patrulha rodoviária da Flórida recebeu uma nova orientação, com foco nos imigrantes. De agora em diante, eles devem checar o status migratório das pessoas abordadas no trânsito. A nova diretriz orienta os policiais rodoviários a manter sob custódia por até 1 hora imigrantes ilegais que cometeram infrações como dirigir sem carteira de motorista válida ou direção imprudente. Uma vez preso, a autoridade policial terá tempo suficiente para acionar os agentes do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Qualquer que seja a legislação, não pode de forma alguma violar os direitos garantidos tanto pela Constituição Americana quanto pelas suas emendas constitucionais. E existe uma emenda constitucional, a 4ª emenda, que fala que uma autoridade pública não pode invadir ou entrar na propriedade de um indivíduo sem autorização ou sem probable cause. Caso os agentes do ICE não cheguem a tempo, os policiais devem coletar o máximo de informações possíveis, incluindo local de residência e trabalho, antes de liberar a pessoa. As ações fazem parte do esforço para maximizar as operações de fiscalização e remoção de imigração ilegal, principalmente os 700 mil indocumentados procurados pela Justiça que estão no novo Banco de Dados Nacional. Até quando isso poderia ser aceito ou até quando isso extrapolaria e passaria a ser realmente uma violação da 4ª emenda? Uma linha muito tênue, né, que a própria autoridade policial também tem que tomar cuidado quando efetua esse tipo de detenção. A patrulha rodoviária do estado da Flórida anunciou em março deste ano que 815 policiais concluíram o treinamento do programa federal conhecido como 287G, que visa permitir que esses agentes parem, interroguem e até prendam pessoas suspeitas de estarem no país ilegalmente. Mas até agora, nenhum deles recebeu a certificação do governo federal e, pelo menos por enquanto, eles não possuem autoridade para realizar prisões de imigrantes ilegais. Se ela for detida para investigações complementares rápidas, isso não, na verdade não viola a 4ª emenda. Claro, a pessoa pode sempre perguntar se ela está presa, se ela está sendo detida no momento, se ela está sendo presa. Um outro ponto. Podem sim filmar os policiais durante essa abordagem, porém, vocês não podem atrapalhar o trabalho do policial. Então, se ele te reter e ele falar que você não pode, você vai usar um outro argumento e uma outra frase, que é I want my lawyer. I need a lawyer. Só isso.
e não fale mais nada. Tudo que vocês falarem a partir de então pode ser usado contra vocês em corte. Quase 11 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, incluindo brasileiros, possuem o Green Card e estão aptos para a naturalização, mas só agora decidiram correr para fazer esse processo. Os escritórios de advocacia estão lotados de pessoas que estão buscando todas as formas de acelerar a cidadania. E esse movimento intenso também já foi sentido pelo USCIS. A reportagem é do Hélio Moura. Nas últimas semanas, o USCIS tem registrado um aumento considerável no número de pedidos de naturalização no país, em resposta às políticas duras anti-imigração implantadas pelo atual governo norte-americano. Mesmo tendo as garantias de poder viver e trabalhar legalmente no país com o Green Card, muitos brasileiros e outros imigrantes estão buscando acelerar o processo de cidadania de olho na segurança jurídica. Desde a posse do presidente Trump, em 20 de janeiro, muitas pessoas estão buscando o processo de obtenção da cidadania americana através do processo de naturalização. Isso se dá aos portadores de Green Card, pessoas que têm a residência permanente legal e que querem se tornar cidadãos americanos. O principal objetivo disso é uma maior proteção, tendo em vista que os cidadãos não podem ser deportados. É um processo que teve uma procura muito maior a partir de janeiro do que nós tínhamos nos meses anteriores. E, inegavelmente, para quem tem algum receio de deportação ou alguma conduta hostil da imigração, o processo de naturalização é a segurança plena. Casos recentes de residentes permanentes detidos pelas autoridades de imigração ou mesmo impedidos de retornar ao país após viagens acenderam o alerta em imigrantes que possuem o Green Card, incluindo brasileiros, e que já poderiam ter se tornado cidadãos americanos há muito tempo, mas que até agora nunca tinham buscado acompanhamento jurídico para passar pelo processo de naturalização. Só aqui, no estado de Nevada, 155 mil imigrantes estão nessa lista. São elegíveis para se naturalizar. Normalmente, você precisa ter um Green Card por 5 anos e ter ficado nos Estados Unidos por pelo menos 2 anos e meio. As pessoas que obtiveram o Green Card através de um casamento com cidadão americano têm um prazo reduzido. Esse prazo é de 3 anos e a presença é de 1 ano e meio. Além disso, você deve demonstrar um bom caráter moral, que você não tem condutas que são incompatíveis com os valores americanos, conhecimento de inglês e ser aprovado no teste cívico e de história dos Estados Unidos. Feito tudo isso, você jura lealdade à bandeira dos Estados Unidos. Para muitos residentes permanentes, a naturalização passou a ser vista como a garantia de continuar vivendo nos Estados Unidos sem o medo de mudanças repentinas na legislação. Depois do intervalo, a gente fala das turbulências econômicas um dia após o tarifaço global de Trump. E Casa Branca confirma a permanência de Elon Musk até a conclusão de um contrato de 130 dias. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. Dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. O mercado financeiro reagiu mal às tarifas recíprocas anunciadas ontem pelo presidente Donald Trump. As bolsas mundiais despencaram e o dólar desvalorizou. Recuou mais de 1% frente ao real. Vários países prometeram medidas de retaliação, incluindo o Brasil. O presidente Lula vai se reunir com a equipe ministerial para discutir medidas cabíveis e uma possível reclamação formal à OMC. Usando poderes de emergência nacional, Trump anunciou tarifas de 10% sobre todos os produtos importados para os Estados Unidos e taxas ainda maiores para cerca de 60 países ou blocos comerciais. Mas nações estrangeiras, incluindo aliados, prometeram revidar com a mesma moeda e já anunciaram para os Estados Unidos se prepararem para uma acirrada guerra comercial.
A ONG Tax Foundation apontou que quem vai acabar pagando essa conta é a população. As novas barreiras tarifárias vão custar no bolso dos moradores dos Estados Unidos cerca de $2.100 a mais por ano. Talking at least 2% of the median household income that this will cost American households. Já a previsão dos economistas é ainda pior. Eles acreditam que esse tarifaço possa resultar em desaceleração econômica mundial, com risco de recessão e queda dos PIBs. What you're seeing here is a potential haircut to GDP for 2025 of about 3%. O mercado financeiro parece concordar. Hoje, as bolsas de valores globais reagiram com nervosismo e despencaram. Foram os piores resultados em meses. O dólar desvalorizou no mundo inteiro. No Brasil, recuou mais de 1%. Os produtos do nosso país vão ser taxados em 10% a partir de sábado. O presidente Lula já discute com sua equipe ministerial respostas que vai adotar a ofensiva tarifária de protecionismo. E hoje a Casa Branca esclareceu que Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência do governo, vai permanecer no cargo até ele concluir sua missão. Que é a de cortar gastos públicos, reduzir a força de trabalho com demissões de servidores e enxugar a máquina pública. Elon Musk foi contratado por 130 dias como funcionário especial do governo e vai permanecer nesse cargo até o final do seu contrato. A afirmação foi feita pela Casa Branca um dia depois da imprensa norte-americana especular que o bilionário sairia em breve do poder. A administração Trump também informou que mesmo depois da saída de Musk, o DOGE, o Departamento de Eficiência, vai continuar em operação até o próximo ano, quando será então revisado. Estimativas do The New York Times apontam que cerca de 130 mil funcionários já perderam seus cargos entre cortes e demissões voluntárias. Outras 107 mil reduções planejadas ainda devem ser colocadas em prática. O DOGE alega que com esses cortes de gastos já economizou cerca de 140 bilhões de dólares para os cofres públicos. No Oriente Médio, Israel anunciou a suspensão de todas as tarifas aos produtos norte-americanos que são importados pelo país para escapar da tarifação. No fronte de guerra, Israel intensificou a ofensiva em Gaza e manteve as tropas na fronteira com a Síria. Matias Brotero tem as últimas informações do conflito para a gente. O ministro israelense da Defesa disse hoje que vai manter a presença dos militares na fronteira com a Síria para garantir a segurança de Israel. O anúncio acontece um dia após Israel ter realizado ataques contra alvos militares e terroristas na Síria. Hoje, Israel voltou a ser alvo de um foguete lançado da faixa de Gaza. O projétil foi interceptado. O porta-voz do Exército disse que desde o retorno aos combates, os militares mataram 12 líderes do Hamas. O Exército disse que atingiu um centro de comando e controle dos terroristas no norte de Gaza. Autoridades de saúde no território controladas pelo Hamas disseram que ao menos 31 pessoas morreram em um ataque. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está em viagem oficial na Hungria, conversou com o premier húngaro Viktor Orbán e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a decisão do governo húngaro de se retirar do Tribunal Penal Internacional por considerar que a corte se tornou política. Netanyahu elogiou a decisão. O premier israelense possui mandados de prisão emitidos pelo tribunal, acusado de cometer crimes de guerra em Gaza. De Megiddo, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir tem reportagem sobre os chamados desertos dentais aqui nos Estados Unidos. E queda nas mudanças de casas estão transformando o mercado imobiliário do país. Cerca de 25 milhões de pessoas vivem em regiões do país chamadas de desertos dentais. São áreas sem profissionais dentistas, onde os cuidados com a saúde bucal são precários. Grande parte do país, sobretudo em áreas rurais, corre risco de um surto de cáries dentárias. E os motivos são dois: a escassez de dentistas e a retirada de flúor da água potável. No Arkansas, por exemplo, regiões como do Lago Ozark já registraram um aumento da má qualidade da saúde bucal da população. Essa área do país é uma das que aderiu ao movimento anti-flúor e parou de adicionar esse elemento nas redes de abastecimento. Neste mês, Utah se tornou o primeiro estado do país a proibir totalmente o flúor na água de torneira.
O flúor, um mineral natural, mantém os dentes fortes quando adicionado à água potável e traz dezenas de benefícios à saúde, de acordo com o CDC e a Associação Odontológica Americana. A prática é comum em diversos países, mas o movimento anti-flúor se espalhou. Começou com fake news sobre o assunto e ganhou força com declarações do secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., Contrariando os próprios especialistas do governo, ele disse que o flúor é uma neurotoxina perigosa e que a Casa Branca quer banir ele de toda a água potável pública. Agora, com o flúor sob escrutínio e a escassez de dentistas no país, cerca de 25 milhões de pessoas estão sob risco, de acordo com um levantamento da Universidade de Harvard. Ainda falando de saúde, agora com uma notícia animadora. Um remédio experimental contra o colesterol ruim apresentou resultados surpreendentes e empolgou a classe médica. É que esse medicamento conseguiu fazer algo inédito: reduzir drasticamente os níveis de um fator de risco geneticamente herdado que pode ser fatal para o coração. Os cardiologistas chamaram a descoberta de revolucionária e inovadora, já que até hoje não havia um tratamento eficaz para combater a lipoproteína A, que afeta milhões de pessoas no mundo. Esse fator de risco hereditário apresenta grandes perigos. Adere ao LDL, que é o colesterol ruim, pode obstruir artérias, provocar inflamações e até coágulos sanguíneos. O medicamento experimental chamado Lepodisiran apresentou potencial para reduzir os níveis elevados de lipoproteína A no sangue. Os especialistas lembram que milhões de pessoas nascem geneticamente predispostas a esses níveis altos de lipoproteína, ou LPA. Mesmo pessoas saudáveis que praticam exercício, se alimentam bem e têm níveis normais de colesterol e pressão arterial podem ter esse problema sem saber. Nos Estados Unidos, cerca de 64 milhões de adultos possuem essa condição e correm risco extremamente alto de acúmulo de colesterol nas artérias e, com isso, sofrer um ataque cardíaco, derrame ou até morte prematura. Um levantamento apontou uma mudança de comportamento da população aqui nos Estados Unidos. É que as pessoas estão se mudando menos. Agora, elas permanecem o dobro de tempo em uma mesma residência. Antes, as pessoas se mudavam a cada 6 anos. Agora, elas permanecem na mesma casa, em média, quase 12 anos. Especialistas alegam que os imóveis mais caros, hipotecas altas e inflação disparada estão entre os principais motivos que forçam o morador a não querer se mudar. A incerteza com a economia e o futuro do país são outros fatores que estão pesando na falta de rotatividade de moradias. E quem mais sofre com esse cenário são os jovens. Eles enfrentam mais dificuldades para entrar no mercado imobiliário, já que a oferta de casas continua apertada e os preços nas alturas. O levantamento feito pela corretora de imóveis Redfin apontou que Los Angeles, por exemplo, é o local onde os moradores batem recorde de tempo de moradia, quase 20 anos. E não é só na Califórnia que isso acontece. Cidades como Providence, em Rhode Island, também registraram um grande aumento na permanência dos moradores, principalmente pelo envelhecimento da população. Com menos gente se mudando, a rotação de imóveis diminui e a desigualdade no acesso à casa própria só aumenta. No próximo bloco, pela primeira vez em anos, universidades começam a registrar queda no número de estudantes internacionais. E sequência de tornados fortes e perigosos tomam conta de diversos estados, provocando destruição e mortes. Universidades dos Estados Unidos estão apontando queda no número de estudantes internacionais por causa das atuais incertezas do país. Isso pode significar crise no ensino superior, já que esses alunos se tornaram importantes fontes de receita desses centros estudantis. Nas 2 últimas semanas, autoridades federais de imigração revogaram vistos, invadiram dormitórios, prenderam alunos, suspenderam green cards e ameaçaram deportar estudantes internacionais. Nesse mesmo período, a Casa Branca revogou 300 vistos de estudantes e centenas de milhões de dólares em bolsas e pesquisas. O corte dos fundos, que vem principalmente do NIH, a Faculdade de Medicina, que é onde eu faço minha pesquisa,
ela foi diretamente afetada, né? Então a gente teve muitos dos projetos que já tinham algum financiamento, já tinham sido contemplados com financiamentos. Esses projetos eles estão congelados porque esse financiamento não foi liberado. É um momento muito desafiador para a ciência e para a educação aqui, e certamente isso vai ter resultados não num futuro distante, num futuro muito próximo, de afastar jovens pesquisadores desse país e irem buscar outras oportunidades em um lugar com um pouco mais de estabilidade. E isso já começou a acontecer. O afastamento de estudantes internacionais do país pela insegurança atual e por terem suas bolsas afetadas pelos cortes. Aqui nos Estados Unidos, nós temos bolsas institucionais, mas que mesmo sendo institucionais, muitas vezes captam fundos que são fundos públicos, através do investimento governamental, e por isso é impactado. Quando se trata, então, da escolha dos alunos virem para os Estados Unidos estudar, realmente tem sido afetado primordialmente devido à questão de bolsas de estudos. Esse cenário negativo disparou o sinal de alerta nas instituições de ensino superior. Sem esses alunos estrangeiros, os centros educacionais podem perder milhões de dólares. Para se ter uma ideia, no último ano acadêmico, cerca de 1,1 milhão de estudantes internacionais contribuíram com 43,8 bilhões de dólares para a economia do país. O medo é de um repeteco do que aconteceu em 2017, quando o número de candidatos internacionais para faculdades norte-americanas caiu 2,2% para a graduação e 5,5% para a pós-graduação. Um levantamento do Common App já apontou que houve um declínio de 1% neste ano no interesse dos alunos internacionais. É o primeiro recuo no setor desde 2019. Uma pesquisa divulgada na semana passada pela Organização Internacional de Colocação de Estudantes, a IDP, indicou que 26% dos alunos disseram que desistiram de estudar nos Estados Unidos e estão preferindo a Europa. Se você já tinha o interesse de estudar nos Estados Unidos, esse interesse ele não precisa ser totalmente deletado da sua vida. Porém, nós precisamos estar ecletizando as nossas estratégias. Ao invés de somente se candidatar para oportunidades nos Estados Unidos, considere estar se candidatando para oportunidades em outros países, assim como nos Estados Unidos. Assim, você distribui as suas chances de aceite com uma bolsa de estudos que te garante uma vinda confortável financeiramente e não se coloca em risco de não ser aceito ou ser aceito e não poder vir devido à falta de bolsa de estudos. A gente fala agora dos tornados devastadores que atingiram o centro-oeste, sul e nordeste dos Estados Unidos ontem e deixaram um rastro impressionante de destruição. Pelo menos 7 pessoas morreram. 14 milhões de pessoas permanecem em alerta até o final de semana para novas e perigosas formações. Além disso, há previsão de mais chuva e inundações históricas para as mesmas regiões. Mais de 300 alertas de tempestade severa e de quase 1.000 tornados foram emitidos ontem em pelo menos 15 estados. As autoridades registraram cerca de 20 formações do Arkansas à Indiana, que espalharam medo e pânico entre os moradores. Hoje de manhã era visível o rastro de destruição provocado por esses fenômenos devastadores. O impacto surpreendeu diversos moradores. But I've never been in the middle of it like this and seen the horror of it. Mas as ameaças estão longe de terminar. Esse surto de mau tempo com tornados e chuvas históricas deve permanecer até sábado, atingindo as mesmas áreas da região central, sul e nordeste do país, incluindo as já devastadas como Arkansas, Tennessee e Mississippi. 14 milhões de pessoas permanecem sob alerta para esse raro evento climático que deve durar 4 dias. É considerado único em uma geração. O NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, disse que este é o segundo maior número de tormentas desse tipo já registrado no país desde 2008. Enquanto isso, do outro lado do mapa, ao norte do país, está rolando uma inesperada e rara nevasca de abril. Mesmo sendo já primavera, partes de Minnesota e Wisconsin estão debaixo de neve. A tempestade chegou no dia 1º à região, derrubando as temperaturas e pegando muitos moradores de surpresa. A previsão é de que ela dure ao menos até amanhã, acumulando um total de 7 inches de neve para a alegria da criançada que adora brincar nesse clima. Segundo o Centro Meteorológico Nacional, o sol só voltará a brilhar e aquecer essa região do país na sexta-feira.
Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston com tempo encoberto, com mínima de 43. Tem chuva em Nova York, máxima de 65, mínima de 48. Norfolk a gente tem tempo encoberto o dia inteiro, só nuvens. Em Atlanta tem sol entre nuvens com mínima de 64. Na Flórida, sol brilhando forte em Tampa, tempo encoberto em Jacksonville e Miami. New Orleans vai chover, a mesma coisa em Houston com trovoadas com mínima de 76, Evelyn. Já ali na fronteira da região de Brownsville, bastante sol na previsão. Tempestade volta na área de San Antônio e em El Paso, também na área de fronteira, mas mais para a costa oeste, previsão de sol entre nuvens. Situação é semelhante em Albuquerque e também em Phoenix, como vocês estão vendo aí no mapa. Em Los Angeles, bastante sol, máxima de 69. E chegando lá em São Francisco, no norte do estado, máxima de 66. Sol dividindo espaço com as nuvens. E uma história de um crime no estado de Washington viralizou, gente, nas redes sociais. É que um homem foi perseguido e preso por roubar uma galinha da ex-namorada. Hey, show us your hands. Relax, Parece história inventada ou coisa de filme de comédia, mas aconteceu de verdade no condado de Kitsap, em Washington. A polícia perseguiu e prendeu este homem depois que ele arrombou a casa da ex-namorada e sequestrou a galinha de estimação dela, chamada Polly. As autoridades dizem que a mulher ligou para o 911 desesperada para denunciar o ex, que fazia chantagem com a ave como refém. Minutos depois, o suspeito foi localizado em uma área de floresta, ainda agarrando a Polly. Ele foi detido na hora. Vai responder na justiça por crimes como invasão domiciliar, roubo e violação de uma ordem de proteção contra a ex-namorada. Polly, a galinha, não se machucou e foi devolvida à família. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Segue na nossa programação porque está chegando o Rico e Lázaro. Uma boa noite. Boa noite.